Olá, amigos do DATV, o De Catequista para Catequistas desse programa atual está aqui numa conversa muito animada, muito bacana e muito próxima com a Débora, que é a nossa coordenadora de catequese do Regional Sul 2. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos dar continuidade à nossa conversa? Vamos lá. Então vamos lá. No vídeo anterior, no nosso bate-papo anterior, você nos falava sobre um itinerário formativo para o catequista, para a catequista, para nós, né? Um itinerário que inclusive pode ser seguido não apenas por aqueles que se dedicam ao serviço de catequese, mas por todos nós cristãos que gostamos e temos entusiasmo, que queremos sempre conhecer mais sobre a nossa igreja, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre. E aí nós combinamos que nós, na continuidade, nós falaríamos sobre o encontro de catequese. Muito bem. Muitas vezes aí nos tempos passados a gente já tem uma breve caminhada assim com encontrinhos de catequese, com a preparação tal, a gente percebia assim ele muito parecido com a sala de aula de uma escola. Carteiras alinhadas, né? As crianças, os adolescentes, a nossa turminha toda bem comportadinha e a catequista ou o catequista, né, que trazia aí a sua formação. Como é hoje, à luz dessa formação, desse itinerário formativo, como a gente concebe hoje, Débora, o encontro de catequese? Então, Rosana, novamente eu remeto os catequistas ao Diretório Nacional de Catequese, que é o texto que nós estamos usando como fundamento doutrinal também para a nossa conversa. E nesse diretório, no número 152, vai dizer exatamente o que você mencionou já nessa introdução da nossa conversa. E diz assim, que é necessário um novo modo de organizar o processo catequético. Então, todas as ações catequéticas desenvolvidas na comunidade e dentre elas o encontrinho de catequese, encontrinho não no sentido pejorativo, mas encontrinho no sentido a catequista com os seus catequizandos. Então, organizar o processo catequético não mais como os tradicionais planos de aula, mas através de um roteiro de atividades evangélico-transformadoras. Voltamos à palavra evangélico, a dimensão do evangelho, da boa notícia, que transforma a vida do catequizando, o itinerário educativo, que vai além da simples transmissão de conteúdos doutrinais, desenvolvidos nos encontros catequéticos. Então, isso quer dizer o quê? O desafio hoje do encontro catequético dentro da inspiração catecumenal é a necessidade de encontros mais próximos. Então, aquilo que nós dizíamos para o catequista vale para o catequizando. Encontros vivenciais. Você não vai ensinar conteúdos. Em outros vídeos eu dizia, você não vai transmitir meras informações. O nome da igreja, o nome do papa, o nome do bispo, o nome do padre, ou a data de nascimento de Jesus Cristo, quando ele nasceu, quando ele morreu, onde ele viveu. Isso são informações importantes, necessárias. Óbvio que conhecer a minha igreja, saber o nome do papa, do bispo, do padre, é o básico, mas vai além. Então, o contato com a palavra, a leitura orante também para os catequizandos. A catequese como uma dinâmica que perpassa toda a vida do catequizando. E aí voltamos um pouquinho também à formação do catequista. Quando o catequista se posiciona diante dos catequizandos, ele está se posicionando para o quê? Qual a postura dele, qual a compreensão dele? Ele é um professor de religião diante dos seus alunos? Ou ele é um catequista, um irmão mais velho na fé, na frente, diante daqueles que estão iniciando essa caminhada? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Então, o encontro de catequese pode até ter a organização do espaço, e hoje se fala muito
da necessidade de se rever os espaços de catequese também, mas esses são detalhes. Se nós não mudarmos a consciência, de nada adianta você ter um espaço circular, um espaço interativo, se o catequista não interage. Então, pode até ser realizado dentro de uma sala onde acontecem as aulas durante a semana. A gente sabe que pelas paróquias desse nosso Brasil imenso, não se tem realidades que não se tem um espaço específico para catequese, ou são espaços que são usados em conjunto também com as escolas. Óbvio que não é o ideal, mas se o catequista sabe fazer esse processo e tem a consciência de que ele está ali não para transmitir conteúdos, não para ensinar, mas para envolver os catequizandos num processo de crescimento e de amadurecimento na fé, é o diferencial. Então, encontros pautados por momentos de oração, por momentos de acolhida, por conhecer os catequizandos. Os catequizandos não sabem o nome do catequista. O catequista sabe. Certa vez eu fiz uma dinâmica interessante com os catequistas. No encontro de formação, eu pedi, assim, de supetão, porque eles não estavam preparados, a gente estava construindo uma árvore, né, as partes da árvore, e eu pedi que os catequistas escrevessem nas folhas, desenhadas em cartolina, que escrevessem o nome dos seus catequizandos. Teve catequista que sofreu um pouquinho, porque iniciou a catequese faz pouco tempo, né? Mas no sentido, claro, foi um momento ali, também não estavam preparados para essa, mas eu chamo a atenção para o quê? O quanto você conhece do teu catequizando. O encontro de catequese não acontece ali no momento que você entra na sala apenas. O encontro de catequese, ele precisa ser preparado. Independente do manual que você tem em mãos, porque é uma outra discussão que às vezes se torna um pouquinho chata, para ser bem sincero. Porque esse material, porque precisa aquele material, porque a gente precisa outro material. Vai em busca, e eu digo que se o catequista não está preparado, não prepara o seu material, nenhum material saído das mãos do próprio Papa Francisco vai ser um material suficiente, se você não prepara. Se você pega de última hora, né, nós mesmos, para essa nossa conversa, a gente precisa, não é chegar aqui, nós vamos falar do quê? É ter essa interação, esse preparo. Então, o encontro de catequese dentro da iniciação à vida cristã, dentro da inspiração catecumenal, deve ser um momento de troca de experiência de fé, de ajudar o catequizando a perceber, a conhecer essa realidade que às vezes falta na família. É um assunto que nós também vamos conversar, né? A relação com a família é um assunto que nós precisamos resgatar, que nós precisamos colocar a criança dentro desse processo de crescimento. Então, o encontro de catequese na inspiração catecumenal é um momento de vivência, é um momento de contato com a palavra, é um momento de intimidade com Deus através da oração, de partilha de fé, e é um momento que deve ser preparado com antecedência pelo catequista. Olha, eu posso dizer como catequista, não se assuste, né? Porque às vezes a gente, assim, né? A Débora está aqui colocando aquilo que é ideal e que a gente deve procurar, não é verdade? Porque o que a gente vivencia muitas vezes, e principalmente quando a gente trata da catequese infantil, da catequese infanto-juvenil aí com as nossas crianças e adolescentes, é que muitas das nossas crianças vêm para a catequese por uma questão de que a família é católica, então tem essa quase que uma imposição de que a criança participe da catequese, né? E aí, às vezes, quando chega lá, tem esse encontro aí que a gente comentou no início, né? Muito parecido com a escola, que ela já vivenciou a semana inteira, que ela também é meio que obrigada a frequentar, né? E aí a gente tem uma catequese mais ou menos monótona, não sei se a gente pode dizer assim. Não é uma tarefa fácil a gente sair de uma circunstância e chegar nisso que é ideal, que a Débora acabou de descrever, mas é possível. É possível, porque eu sei, eu vivencio e eu acredito que todos nós, catequistas, nós preparamos o nosso encontro, nós sentamos, nós temos essa prática, né, Débora, de saber o que é que nós vamos levar e tal. Então, essa é a oportunidade de nós
conhecendo e tendo participado das formações de itinerário de formação, ter condições de bem preparar o nosso encontro, para que ele não seja uma obrigação para os nossos catequizandos, mas que na próxima semana ele tenha vontade de voltar. De voltar, exatamente. É isso mesmo. É o ideal, conhecermos o ideal, sabermos a importância, né? E caminharmos para nos aproximarmos cada vez mais desse ideal. Exatamente, porque a gente precisa ter o objetivo, e o objetivo é o ideal, não é? E aí a gente caminhar então para que seja feito todo o possível para a gente se aproximar o máximo possível desse ideal. Exato. Não é? Exato. Então, assim, a gente deseja que essa nossa conversa tenha despertado ou que desperte no coração de cada um ainda mais esse desejo de se aproximar dos catequizandos, de estar com eles, de ser com eles, de ser exemplo para eles, já que, como você disse, o catequista se colocar como o irmão mais velho, né, Débora? E aí, então, o irmão mais velho é sempre aquele que tem uma experiência a mais para passar, aquele que tem sempre alguma coisinha a mais para contar. E, claro, né, a gente continua com essa conversa, porque, como ela mesma disse, nós temos assuntos ainda, assuntos que vão nos remeter a outros vieses aí, a outros nortes, dessa nossa catequese catecumenal, da iniciação à vida cristã. Está disposta a continuar? Sim, estou disposta. Muito bem, então fiquem conosco, assistam os nossos vídeos, inscreva-se, divulgue, porque nós temos muitos assuntos ainda importantes para conversar. Logo, logo vocês terão novas notícias nossas.